Estrutura de arquivos básicas, armazenamento em disco e hashing. Quais são as vantagens do buffering duplo em operações de entrada e saída em um sistema de bancos de dados? O buffering duplo ele permite que operações de entrada e saída ocorram de forma simultânea em ambos os buffers. Dessa forma, enquanto um dos buffers está sendo lido ou escrito para o disco, o outro pode estar sendo processado pela CPU. Isso permite que a leitura ou escrita de dados no disco e o processamento de dados da memória ocorram simultaneamente. Naturalmente, nós teremos então uma maior eficiência e velocidade na transferência de dados. Qual é a diferença entre armazenamento primário, secundário e terciário? Pessoal, a principal diferença é que o armazenamento primário ele pode ser acessado diretamente pela CPU. Então ele oferece um acesso mais rápido aos dados, com capacidade limitada. Ele é volátil. Quando você desliga o computador, você vai perder todas as informações que estão no armazenamento primário. Já o secundário ele é não volátil, ele é usado para manter os dados acessíveis por mais tempo, de maneira permanente. Ele tem a capacidade maior, ele tem um custo um pouco menor, ele é um pouco mais barato, porém ele é um pouco mais lento. Você precisa carregar as informações que estão lá no dispositivo secundário usando tecnologias que são um pouco mais lentas. Já o terciário, só para dar um exemplo, o secundário seria o exemplo de SSD, HD, desse tipo de dispositivo, enquanto o primário seria, por exemplo, a RAM, a cache. Já o terciário, pessoal, ele é principalmente aquele armazenamento usado para backup, para arquivos de longo prazo, que eles são ainda mais lentos, são geralmente mídias removíveis, que você não vai deixar sempre ali conectada necessariamente no seu computador, porque você não sabe quando vai precisar dela. Por isso, a gente chama de terciário, geralmente é usado então para backup. Por que a maioria dos bancos de dados é armazenada permanentemente no armazenamento secundário? Pessoal, a pergunta já responde parte dela mesmo, Como eu preciso armazenar permanentemente, logo eu vou usar o armazenamento secundário. Além disso, um ponto bastante importante é que o armazenamento primário ele é bem mais limitado, então ele não cabe muita informação nesse armazenamento. Então, se eu tenho um banco de dados grande, que geralmente é o caso de banco de dados que eu uso por um longo período de tempo, ele passa a não caber mais na memória principal e por isso eu preciso armazenar no dispositivo secundário, no armazenamento secundário. Então, o custo de armazenamento por unidade de dados vai ser significativamente menor nesse armazenamento secundário, ele vai ficar ali por muito mais tempo e quando eu precisar eu simplesmente posso copiar ele para o meu armazenamento primário para que eu possa fazer operações em cima dele. Como o uso de hashing externo beneficia o acesso aos registros em um banco de dados? Pessoal, o hashing externo ele oferece um acesso muito mais rápido aos registros, porque ele utiliza funções hash para gerar o endereço do bloco de disco em que o registro está armazenado. Então isso permite que, na maior parte dos casos, apenas um acesso de bloco, um acesso único, seja necessário para recuperar um registro, otimizando significativamente o tempo de acesso aos dados. Em alguns casos, como vocês já sabem, nós podemos ter colisões, onde você vai precisar de mais de um acesso. Porém, esses são casos geralmente mais excepcionais. Pelo menos deveriam ser. Como é a operação de inserção em arquivos de registros ordenados ou classificados? Bom, para inserir registros em arquivos de registros ordenados, é necessário encontrar a posição correta no espaço, nesse arquivo, para criar uma lacuna, um espaço para inserir esse registro nessa posição. Isso pode exigir a leitura e regravação de múltiplos blocos. Você vai ter que reordenar muitas vezes, empurrar para frente alguns arquivos, tornando a inserção uma operação geralmente mais dispendiosa para arquivos que são grandes. Para tornar a inserção mais eficiente, você pode manter um espaço não usado, deixar alguns espaços, alguns buraquinhos de espaço, algumas lacunas em cada um dos blocos, ou utilizar arquivo de overflow, onde novos registros são temporariamente armazenados sem serem classificados e eles são mesclados periodicamente ao arquivo principal. Quais são os métodos utilizados para resolver colisões em técnicas de hashing? Pessoal, esses métodos incluem, por exemplo, o endereço aberto, onde posições subsequentes são verificadas até encontrar uma vazia, ou então o encadeamento, que ele basicamente mantém uma lista ligada de registro para cada endereço hash existente. E também nós temos outra técnica que é o hash múltiplo, que basicamente utiliza uma segunda, ou terceira, ou quarta, ou seja, múltiplas funções hashes, se a primeira, a segunda ou a terceira, assim por diante, resultar em uma colisão. Lembrando que nós podemos usar mais de uma função ao mesmo tempo,
E, em determinado momento, podemos utilizar ainda uma outra técnica, como critério de, entre aspas, desempate, né? Digamos que eu usei várias funções, não adiantou, eu ainda posso usar, por exemplo, uma técnica de encadeamento, tá? Cada método ele tem seus próprios algoritmos para inserção, recuperação e exclusão de registros. Como o hash interno é implementado e quais são os seus desafios? Pessoal, o hash interno geralmente ele é implementado com uma tabela hash utilizando um array de registros. Uma função de hash transforma o valor de campo em um inteiro utilizado como endereço do registro no array. Os principais desafios incluem, por exemplo, lidar com colisões, como vocês já sabem, elas podem acontecer. O que é uma colisão? É quando valores distintos geram o mesmo endereço hash. Alguns métodos de colisão, como nós já falamos nesse mesmo vídeo, eles podem resolver, né, esse tipo de solução, esse tipo de problema. Né? Eles podem trazer uma resolução para esse tipo de problema. E algumas soluções são o encadeamento, o endereçamento aberto e, né, como vocês viram, nós podemos usar múltiplas funções hash também para resolver uma colisão que aconteceu na função anterior. Tá? Como os dados são organizados em dispositivo de armazenamento de disco magnético? Pessoal, nesses dispositivos, os dados são organizados em superfícies revestidas de material magnético. Elas são estruturadas em trilhas que, por sua vez, são divididas em setores. Cada trilha é um círculo concêntrico e os setores são segmentos menores dentro de cada uma da trilha. Eu dei esse exemplo na aula como se fosse uma grande pizza, onde cada pizza tem várias fatias e cada uma das fatias é o nosso setor, certo? Para aumentar a capacidade de armazenamento, nós podemos empilhar múltiplos discos, formando um pacote de discos. O que são operações de conjunto de cada vez e quais exemplos podemos aplicar em sistemas de banco de dados? Pessoal, essas operações são operações de níveis mais alto aplicada a um arquivo que afetam múltiplos registros simultaneamente. É por isso que chamam, né, de operações de conjunto a cada vez. Alguns exemplos são find all, que localiza todos os registros que satisfazem uma condição de pesquisa, ou find ordered, que recupera todos os arquivos do registro, né, do arquivo de registros, em uma ordem específica. Então essas operações elas são úteis para realizar buscas em massa ou organizar dados de forma eficiente em sistemas de bancos de dados. Quais são as vantagens e desafios dos arquivos de registros ordenados? A vantagem é bastante óbvia, né? Ela basicamente vai facilitar a leitura mais rápida, na ordem classificada e localização eficiente de registros, seguindo a ordem da chave. Você pode inclusive usar a busca binária. No entanto, esses arquivos apresentam desafios significativos nas operações de inserção e exclusão, que são mais dispendiosos devido, né, à necessidade de você manter esses dados em ordem. Então, toda vez que você modifica, que você insere, que você exclui alguma coisa, você pode precisar mexer nos outros registros, não só naquele que você está operando. Então, por isso que alterações que mexem nessa ordem dos arquivos podem ser um pouco mais dispendiosas, tá, pessoal? Como a hierarquia de armazenamento afeta o desempenho de um sistema de banco de dados? Bom, a hierarquia de armazenamento ela vai afetar o desempenho de um sistema de banco de dados ao determinar a velocidade de acesso e o custo associado ao armazenamento e recuperação de dados. O armazenamento primário ele oferece acesso mais rápido, como vocês já sabem, mas ele é mais limitado e mais caro, enquanto o armazenamento secundário oferece maior capacidade, um custo menor e uma velocidade de acesso um pouco mais reduzida. O uso eficiente dessa hierarquia, otimizando a localização dos dados com base na frequência de acesso, pode melhorar significativamente o desempenho do sistema. Isso basicamente significa que você pode ter cópia dos dados do arquivo secundário, né, que estão no seu armazenamento secundário, dentro do seu armazenamento primário, e com isso você consegue acessá-los mais rápido. Pessoal, qual é a diferença entre alocação contígua e alocação não contígua de blocos de arquivo no disco? E quais são os benefícios de cada uma? A contígua, pessoal, ela armazena os dados, né, os blocos de arquivos sequencialmente, e isso facilita a leitura rápida do arquivo inteiro. Porém, se você quiser aumentar esse arquivo, isso vai ser mais difícil, porque a expansão é dificultada devido à falta de espaço contíguo, porque você tem os dados em sequência. Quando acaba um bloco, você já vai ter os dados de outro bloco, então isso vai prejudicar, você vai ter que lidar com isso na hora de inserir mais dados, de expandir um desses blocos, tá? A alocação não contígua, ela pode ser um exemplo, né? A alocação ligada ou indexada, ela dispersa os blocos pelo disco, aumentando a flexibilidade e facilitando a expansão do arquivo. Porém, na hora de acessar esses arquivos, o acesso pode ser um pouco mais lento devido à necessidade de buscar e reagrupar esses blocos que são dispersos.